mais número de classificados, o risco que você corre é ter equipes que não estão tão preparadas assim para disputarem fases iniciais de competições sul-americanas. E o Brasil teve 4 eliminados, né? O Corinthians eliminado começando cedo, ainda antes da fase de grupos. Mas a resposta foi bem positiva de times que têm mais para entregar. Tudo bem que tem alguns trabalhos começando, tudo bem que tem time que ainda vai mostrar mais ao longo da temporada, mas essa é a nata, né? Em tese é a nata do futebol brasileiro. E ela faz um bom papel nesse primeiro momento, ainda cedo na temporada. Não adianta falar que já está treinando há 1 mês e meio, já tem 1 mês de jogos, então já tem que estar jogando muito. Não é tão real assim. E acho que é esse momento da temporada que ainda daria espaço para encurtar a distância, para ter dificuldade dentro dos jogos. E os times brasileiros, hoje de novo, assim como ontem, se afirmaram bem nesse primeiro momento. Professor Pedrinho, bem-vindo de volta. Meu carro, cara. Pelo amor de Deus. Durante o programa a gente conta essa... Ele perdeu a chave do carro. Não tem como ir embora, por quê? Tá achando que alguém escondeu aqui. Por que não tem como ir embora? Porque ele deixou a chave reserva dentro do carro. Você que está assistindo, a chave reserva tem que ficar fora do carro para ela funcionar como chave reserva. Eu tenho certeza que foi o Pet que pegou. Ela vai aparecer agora no final. Tá ele ali, ó. E aí, Rodrigão, beleza, Rafa? Pedrinho, seu parecer dessa rodada de hoje aí dos times brasileiros? A gente tinha algumas dúvidas mais relacionadas a Santos, né, e Internacional. Santos vence, que é um passo importante, num momento de processo, né, principalmente do Gesualdo, questionado por alguns momentos, mas vinha de um bom primeiro tempo contra o Palmeiras, um Santos bem melhor do que a gente tinha visto, e um Internacional que me surpreendeu. Me surpreendeu de uma forma muito positiva. A gente já conversou sobre encaixar e sobre processo. Eu não acredito que encaixou, acredito no processo. Por algumas mudanças, eu vi um Internacional a um nível de intensidade muito parecido ao do Flamengo e em momentos do jogo até superior intensidade, que eu estou falando. E me surpreendeu a forma como foi agressivo e com critérios táticos bem fixos em um jogo tão importante como era para o Internacional, já que tem um Grenal já pela frente pela Libertadores. Então, assim, a forma com que o Kudê trabalhou, pelas oportunidades que ele teve, pela ausência, principalmente do D'Alessandro, e ele tira o Lindoso, ficou um time muito veloz, agressivo na marcação, me surpreendeu bastante a estreia do Internacional. E hoje, surpreendeu o Flamengo vocês positivamente, negativamente? Se esperava mais, apesar dos 4 desfalques? Não, eu acho que exatamente pelos desfalques, por ser uma estreia, por esse princípio de ano, que para o Flamengo é ainda mais princípio do que para os adversários, seria natural encontrar dificuldade. A gente fala desse grupo do Flamengo desde que ele se formou, né, a classificação do Barcelona, mesmo que fosse contra o Cerro, pela questão de tradição, repetição de participações, seria um adversário incômodo, principalmente fora de casa. Não é um grupo fácil. E o Flamengo conquistar essa vitória fora de casa, da forma como foi, por mais que não tenha feito um grande jogo, mas também não sofrendo tanto em vários momentos, também conseguindo controlar em vários momentos, pelo número de desfalques, é um placar a se comemorar, mas é uma demonstração de força, principalmente, né, do que é a principal equipe do continente, do que é o atual campeão, se afirmando num grupo que tem um Del Valle dando uma resposta extremamente positiva na estreia, né? Ganhou de 3-0 do Barcelona clássico local. Não dá nem para chamar de clássico, o Del Valle não tem essa tradição no Equador, mas hoje é mais equipe. E já desponta como segunda força no grupo, né? Tem que ver como vai ser o confronto com o Júnior de Barranquilla. Porque, Pedrinho, você que jogou sabe bem que no esporte, às vezes, a defesa do cinturão é mais difícil do que a conquista dele no ano anterior, né? O Flamengo, por ter vencido a Libertadores ano passado e por estar com um time muito bom, num patamar muito alto, como diria o Bruno Henrique, mas chega lá e tem que jogar e tem que ganhar, né, cara? Tem que jogar. E a gente viu uma pequena diferença hoje, mesmo com um conceito tático muito bem estabelecido pelo Jorge Jesus, como as peças individualmente elas ainda fazem diferença, né? A gente percebe um Flamengo que ficou mais frágil em termos ofensivos sem a presença do Bruno Henrique. A gente percebe um Flamengo com um pouco mais de dificuldade de construção sem o Rafinha. É um jogador que vem por dentro, que constrói, que é inteligente nas suas ações. A gente percebe uma queda. Até o nível de intensidade do jogo do Flamengo foi um pouco menor. Mas mesmo assim ele é superior tecnicamente, ele é superior nas suas ideias. E a gente percebe que ele tem algumas variações dentro do seu próprio modelo. O Flamengo sempre amassa muito o adversário e hoje ele não foi assim. Mas rapidamente ele percebe que ele pode jogar em transição. E aí ele puxa, tira o Arrascaeta, bota o Michael e faz um gol em contra-ataque. Justamente porque ele também tem essas peças. Quando ele não consegue ser agressivo, se tiver o Bruno Henrique, ele joga em velocidade, o próprio Gabigol, que
é um jogador que é rápido, ele tem o Michael, então ele tem o conhecimento do que ele quer no jogo nas mãos. O Jorge Jesus é muito experiente para isso. Esse princípio de temporada, eu acho que esse é o principal recado. O Flamengo capaz de jogar de maneiras diferentes, sendo competitivo. Tinha sido assim, tudo bem, também por circunstâncias, né? Sim. O jogo em Quito, o jogo de ida da final da Recopa, o Flamengo também jogou de maneira diferente. Até na escolha inicial, abriu mão, não tinha o Gabigol, abriu mão do Pedro, colocando o Diego, parece não ter funcionado no primeiro momento, mas o Flamengo mais preocupado em ocupar meio campo e não dar espaço para o adversário, praticamente em ter um a mais para compensar o espaço que aconteceria pela questão da altitude, né? pelo desgaste. Mas ainda assim também foi um jogo competitivo, um jogo de uma equipe que soube, durante 90 minutos, o que fazer dentro do campo, mesmo que não fosse o Flamengo que a gente se acostumou a ver na última temporada. Hoje, novamente, eu acho que essa é a mensagem. É um Flamengo capaz de ser camaleão também. O elenco está mais encorpado, você tem mais opções para modificar essa forma de atuar. Então é um caminho interessantíssimo para o Jesus ter a possibilidade de dançar conforme a música. Nem sempre vai ser cenário ideal, condições ideais. E quando não são as condições ideais, o Flamengo tem de onde tirar. Aí o Theo Gutierrez, no finalzinho, aos 49 praticamente, né? Descontando pro Júnior Barranquilla. Agora, eu queria que vocês explicassem um pouco melhor pro cara que está em casa e não manja tanto assim dos jargões